Paz Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais. Iremos começar o culto 6/1/2026, terça-feira, janeiro 00:52, meia-noite 52 da madrugada, culto completo da madrugada, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, São Pedro, cidade de Portinova, Minas Gerais, nação Brasil. Repetindo aqui, a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, São Pedro, cidade de Portinova, Minas Gerais, nação Brasil. Iremos começar o culto em Lucas capítulo 7. O centurião de Cafarnaum, MAT 853, e Refés. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. O Senhor significa Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob meu poder, digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam só o servo enfermo, o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos de seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta, da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chore. E chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. O defunto sentou-se, começou a falar, entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam Jeová, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Jeová visitou seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. João envia 2 discípulos seus a Jesus. MAT 11:1-19, Refés. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que a vez de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que a vez de vir, ou esperamos outro? Na mesma hora curou muitos de enfermidade e males, espírito mau, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhe: ide e anunciar a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tanto se retirando, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saíste a ver um homem traído, mas que saíste a ver um homem trajado de vestido, delicado. Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver um profeta, assim vos digo, e muito mais do que o profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta que João Batista, mas o menor no reino de Jeová é maior do que ele. Todo o povo que ouviu, os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Jeová. Os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o conselho de Jeová,
contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste. Cantamos lamentações e não choraste. Porque veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Mas o vinho aí que Jesus bebeu não é alcoólico não, tá? É o vinho sem álcool, tá? Jesus bebia vinho? Bebia, mas não vinho alcoólico. Jesus não foi alcoólico. Ele bebeu vinho puro, igual a igreja aqui também toma vinho puro, da uva, né? O vinho original da uva sem álcool, como diz, sem droga. Continuando. A pecadora que ungiu os pés de Jesus e rogou-lhe nos fariseus que comesse com ele, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrima e me enxingou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados eles são perdoados, porque muito me amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: tua fé te salvou, vai-te em paz. Mas tem gente que não conheceu quem é Jesus ali, né? Perguntou ainda quem é este que perdoa pecado. Ele não entendeu que é o filho do Criador, gente. Mas sabe por que ele perdoou essa mulher? Ele não perdoou essa mulher, não é só porque ele quis perdoar ela, não. Ele perdoou essa mulher aí porque ela amou Jesus Cristo muito. O amor libertou a mulher. Já está escrito. Ela aprendeu a conhecer quem é Jesus. É isso que. Lembra que eu sempre já falei em milhares de vídeos? O homem e a mulher tem que aprender a conhecer quem é Jesus Cristo. Quem é Jeová, quem é o Espírito Santo, e quem é o Pastor Simão Santo também, e quem é essa igreja aqui também. Eu já falei que tem que ter conhecimento, tem que aprender a conhecer. Essa mulher aí conheceu mais do que os discípulos, mais do que os que estavam ali na casa. Porque ela não creu só vendo Jesus, não. Ela creu antes de ver Jesus. Ela amou antes de ver Jesus. Ela não amou quando viu Jesus, não. Ela amou antes. Porque ela viu a fama de Jesus sobre toda a parte de Jerusalém e sobre toda a parte de outras cidades. E também de outras nações. Porque até outras nações foi ver Jesus Cristo. Porque ela amou Jesus Cristo. Ela amou o Filho de Jeová. Quem ama Jesus está salvo mesmo e é perdoado. Né? Porque é o amor que transforma todas as coisas. Não é o amor do mundo, não. O mundo não sabe amar, não. É quando a pessoa muda o coração por dentro. É por isso que eu falo. Ela mudou por dentro. Enquanto você, doutora, não aprendeu o que é mudar por dentro, eu lembro que eu já falei que o Criador e o Filho dele, e o Pai e o Filho, a pessoa não olha a aparência, olha por dentro. Olha lá. O que Jesus falou ali? Assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. Lucas capítulo 7, versículo 47. Por isso te digo, que seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Olha lá, porque muito amou. Tá vendo? Porque muito amou. Ela amou de verdade. Ela abriu o coração. Sabe o que é amar?
Eu vou respeitar Jesus Cristo. Eu vou respeitar Ele, vou servir Ele e vou virar uma irmã em Cristo com Ele. Eu quero ser salva. Eu quero ser liberta. Isso que é amar, é saber respeitar Jesus Cristo. Isso que é amar. Agora eu também amo Jesus Cristo porque eu respeito o Pai e o Filho e o Espírito Santo em primeiro lugar. Porque esses aí merecem respeito. Merece amar. O amor. Por isso que eu estou falando, o amor dessa mulher é um respeito. Esse Jesus Cristo, ela reconheceu que verdadeiramente aquele homem não é dessa terra. Aquele homem é filho do Criador. É isso que importa. Por isso que eu falo, por isso que Jesus falou, amar o Pai dele sobre todas as coisas e amar ele também sobre todas as coisas. E amar o Espírito Santo sobre todas as coisas. Não é amar de boca para fora. De boca para fora não vai resolver nada nas suas vidas. Suas vidas vão continuar inferno do mesmo jeito. É quando abrir o coração, quando tirar o coração de pedra e tirar o coração da incredulidade, vocês vão ver a sua vida mudar. Esse amor dela aí não é amor de esposo, não. É amor para respeitar o Salvador. Ela reconheceu, ela quis conhecer quem é o Salvador da vida dela. É isso que importa. Por isso que hoje em dia, se a pessoa não converter e não mudar de vida, igual essa mulher mudou de vida aí, e muitos ali estavam acusando ela, isso que ela fez aí os outros não fez. Os outros não fez. Por que os outros não fez? Porque só sabe julgar. É igual no dia de hoje, tem pessoa que só sabe julgar o outro. E ela fez melhor do que qualquer outra coisa. Ela fez melhor do que qualquer os discípulos, do que qualquer todo mundo no dia de hoje também. Né? Que é isso aí que eu aprendi também. É amar Jesus Cristo sobre todas as coisas. É respeitar Ele sobre todas as coisas. É respeitar o Evangelho e a palavra dele. É isso que é amar Jesus Cristo. Entendeu? Por isso que Jesus Cristo falou: aquele que não me ama não é digno de mim. Então, por isso que ele falou. Entendeu? Só da mulher ter amado salvou a vida dela. Isso significa uma obediência. A obediência ao Salvador, a obediência ao Filho do Criador. Vamos agradecer. Soberano Javão, Jesus Cristo, Espírito Santo. Te agradecemos por este culto. Em Lucas capítulo 7. Abençoa somente meus inscritos, abençoa somente os dizimistas e os ofertantes dessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Só que vocês aprendem essas coisas. Amar o Pai e o Filho e o Espírito Santo sobre todas as coisas salva a vida do homem e da mulher. Por que vocês do outro lado não são salvos? Porque nunca aprendeu a amar o Criador de verdade, nunca aprendeu a respeitá-lo. Porque vocês continuam pecando, está faltando falta de respeito com ele. Entendeu agora? Amar Jesus não é amar, não é igual a mulher ali amar o esposo, ou o esposo amar igual a mulher, não tem nada a ver com isso. O que eu acabei de falar aqui? O mundo não sabe amar. O mundo não tem amor em nada. Mas quem se procura conhecer Jesus, amar Jesus, o que eu falei que a gente tem que fazer a parte da gente? A gente não fazer a parte da gente mudando por dentro. Jesus não vai salvar nunca não, Jesus não salva. É quando a gente muda de vida, quando a gente quer mudar. É que eu sempre já falei, muda primeiro, depois vai haver a mudança. E quando você não mudar primeiro, Jesus não te responde não, nem Jeová, nem Espírito Santo. Até o próximo culto e o próximo vídeo. A salvação é fácil. Só que vocês do outro lado amam complicar as coisas. Então, para de complicar as coisas e facilita as coisas para você e para Jeová, para Jesus, para o Espírito Santo. E para o pastor Simão Santo também. Não fica complicando as coisas. Para de complicar as coisas. Só isso.